Boa tarde ou bom dia, irmãos e irmãs em Cristo, conforme o lugar onde estiver a escutar-nos. Estão em sintonia com a Rádio Veritas. A partir deste momento, dedicamos este nosso tempo à celebração da Santa Missa Dominical em língua portuguesa. Temos a honra de convidar-vos a acompanhar-nos e, ao mesmo tempo, participar nesta celebração eucarística. A celebração eucarística, como ação de Cristo e o povo de Deus, é o centro de toda a vida cristã. Na Santa Missa culmina toda a ação pela qual Deus, em Cristo Jesus, santifica o mundo. Celebramos hoje a solenidade da Assunção da Virgem Maria ao céu. Ao terminar a sua missão na terra, Maria, a Imaculada Mãe de Deus, foi elevada em corpo e alma à glória do céu, sendo assim a primeira criatura humana a alcançar a plenitude da salvação. Esta glorificação de Maria é uma consequência natural de sua maternidade divina. Deus não quis que conhecesse a corrupção do túmulo, aquela que gerou o Senhor da vida. É também o fruto da íntima e profunda união existente entre Maria e a sua missão, e Cristo e a sua obra salvadora. Plenamente unida a Cristo como sua mãe e sua serva humilde, associada estreitamente a Ele, na humilhação e no sofrimento, não podia deixar de vir a participar do mistério de Cristo ressuscitado e glorificado, numa conformação levada até às últimas consequências. Por isso Maria é elevada ao céu em corpo e alma, exaltada por Deus como rainha, para assim se conformar mais plenamente com seu Filho, Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte. O triunfo de Maria, Mãe e Filha da Igreja, será o triunfo da Igreja, quando, juntamente com a humanidade, atingir a glória plena de que Maria goza já. A Assunção de Maria ao céu, em corpo e alma, é a garantia de que o homem se salvará todo. Também o nosso corpo ressuscitará. A Assunção de Maria é o penhor seguro de que o homem triunfará da morte. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse, nos caminhos onde andasse, pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor.
Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. E nesta celebração da missa, rezamos pelas seguintes intenções. Rezamos por Maria de Lourdes Vieira, Maria do Rosário Rodrigues, Encarnação da Silva, Maria José de Ponte e todas as suas famílias. Pedimos a graça e bênção de Deus. Rezamos também por Maria José dos Anjos e a sua família, pedindo que as graças e bênção de Deus lhes acompanhem. E rezamos por todas as pessoas que pediram as nossas orações. Rezamos pelos doentes e por todos os nossos familiares e amigos, pedindo graças e bênção de Deus. Rezamos pelas almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas. Imploramos a misericórdia de Deus. E rezamos por todos os nossos benfeitores, os benfeitores da Rádio Veritas, pedindo graça e bênção de Deus. Vamos reconhecer os nossos pecados, pedir perdão, para assim podermos celebrar dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogais por mim a Deus Nosso Senhor. E Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, que elevastes a glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Santa Maria, Mãe do vosso Filho Jesus Cristo, concedei-nos a graça de aspirarmos sempre às coisas do alto, para merecermos participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Apocalipse. O templo de Deus abriu-se no céu e a sua arca da aliança
foi vista no templo. Apareceu no céu um sinal grandioso, uma mulher revestida com o sol, a lua debaixo dos pés na cabeça, uma coroa de 2 estrelas, e apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão cor de fogo, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu e lançou-se sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para ser mãe, para lhe devorar o filho assim que nascesse. E ela teve um filho varão, que há de regir todas as nações com cetro de ferro. O filho foi-lhe levado para junto de Deus e do seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus. Depois ouvi no céu uma voz potente: És agora a salvação, o poder e o reinado do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. À vossa direita, Senhor, a Rainha do céu, ornada de ouro mais fino. À vossa direita, Senhor, a Rainha do céu, ornada de ouro mais fino. Ao vosso encontro vêm filas de reis, e à vossa direita a Rainha ornada com ouro de Ofir. À vossa direita, Senhor, a Rainha do céu, ornada de ouro mais fino. Escuta, minha filha, vê e presta atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. À vossa direita, Senhor, a Rainha do céu, ornada de ouro mais fino. De tua beleza se namora rei. Ele é o teu Senhor, presta-lhe homenagem. À vossa direita, Senhor, a Rainha do céu, ornada de ouro mais fino. Leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Meus irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, surgiu de entre os que morreram como os primeiros frutos da seara. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição de entre os mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro Cristo, como os primeiros frutos da seara. A seguir, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Depois será o fim, quando Cristo dispuser nas mãos de Deus Pai o seu poder real, depois de ter aniquilado todos os chefes, autoridades e dominadores inimigos. Cristo é que é que tem de reinar até que venha posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte, pois Deus tudo submeteu debaixo dos pés dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Maria foi elevada ao céu. Alegra-se a multidão dos anjos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurado aquele que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. E Maria disse então: A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou junto de Isabel cerca de 3 meses e depois regressou à sua casa. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, celebramos hoje a festa ou a solenidade da Assunção da Virgem Maria ao céu. É um acontecimento que, praticamente, no nosso entender humano, é impossível de acontecer, mas aconteceu. E aconteceu e porque isto tinha de revelar-se a identidade de Maria perante a sua missão aqui na terra como mãe de Jesus. Mãe de Jesus, nós chegamos até o ponto de dizer que ela é mãe de Deus. Ela é mãe de Deus. A Virgem Maria é a mãe de Deus. Embora esta afirmação tivesse enfrentar muitas controvérsias na igreja, mas no fim chegou-se mesmo a concluir que sim, Maria é mãe de Deus. E como mãe de Deus, conforme diz aqui a leitura, de que ela não podia experimentar a corrupção do túmulo.
Ele não podia conhecer o túmulo, porque sendo mãe de Deus, Deus não podia deixar a sua mãe ir no túmulo, sofrer a mesma circunstância como qualquer outro homem. E assim foi levado ao céu em corpo e alma. Ele foi levado ao céu em corpo e alma. O que significa que ela não foi sepultada e nem se sabe exatamente quando é que ela morreu. A assunção de Nossa Senhora ao céu significa a glorificação do ser humano na sua totalidade, além da sua fraqueza natural como pecador. Mas Deus, com o seu amor, purifica-o para uma glória maior. E muito mais para a identidade de Maria, é aquilo que nós conhecemos que ela foi concebida sem pecado, nasceu sem pecado original. E concebeu Jesus, nosso Salvador, sem pecado. E, portanto, essas duas afirmações, portanto, levam-nos a entender, a acreditar que Maria foi preparada antes do seu nascimento para ser mãe de Jesus. E por isso não conheceu nenhum pecado humano, não conheceu nenhum pecado. Foi aquela que Deus escolheu para ser a mãe do seu filho. A assunção de Maria ao céu em corpo e alma é algo que nos dá garantia de que o homem sempre foi chamado para ser amigo de Deus. Tal amizade é-nos mostrado pelo modo como Deus preparou Maria para ser mãe do seu filho. Deus nos criou para nós vivermos sem pecado, para nós vivermos com Ele por toda a eternidade. Mas sem este plano de Deus, quase que ia ser endurecido por causa do pecado, o pecado dos nossos pais, de Adão e Eva. Mas, contudo, Deus, ao mandar o seu filho ao mundo, portanto, esse ideal de vivermos com Ele por toda a eternidade continuou a ser uma realidade. Se nós, os homens, somos pecadores, mas pela graça que nós encontramos através de Jesus Cristo, seremos perdoados, seremos igual a Ele, seremos igual ao próprio Jesus. Aquele próprio Jesus que chamou a sua mãe para junto de si, para viverem junto na eternidade. E, de fato, eles continuam a interceder por nós, para que possamos ser filhos de Deus na verdade. Uma das grandes imperativas que nos é apresentada nas celebrações do culto mariano é o seu sim à vontade de Deus, que todas estas graças são nos transmitidas. Uma das grandes coisas mais maravilhosas é aquela que Maria fez. Quando Maria disse sim para Deus, não olhou para trás, ela continuou para frente, confiando na graça de Deus. E por isso que agora, hoje, mesmo de ter sofrido muito por ver o seu filho a ser maltratado, a ser rejeitado, até mesmo a morte, e a morte vergonhosa na cruz, mas Deus mostrou-lhe que tudo isto não foi em vão. Por isso Jesus ressuscitou e foi para junto do seu Pai. E agora, hoje em dia, celebramos esse Jesus que chama a sua mãe, a Virgem Maria, para junto do Pai lá no céu. E vivem juntos por toda a eternidade. A graça de Deus é algo que leva o cristão para ir ao encontro do seu irmão, numa tentativa de partilhar a grande maravilha da salvação do homem, através da encarnação de Deus. Deus encarnou-se para poder estar muito mais perto do homem. Também
para facilitar a compreensão do homem, o que é Deus para nós. O que é Deus para nós? Como que Deus se mostrou? O seu amor, a sua força. Que a sua força para nós é a força mais que fez o mundo admirado, é que a força que ele mostrou pelo seu Filho Jesus Cristo, que ele morreu e ressuscitou. E aí, até hoje em dia, ele vive lá na presença do seu Pai e continua a interceder por nós. Então, esta festa celebra, antes de tudo, a certeza de que a morte física que cada um de nós vai experimentar será aniquilada para sempre, para dar lugar ao reino de Deus que durará para sempre. Portanto, a morte será eliminada. Significa que todas as razões que levam o homem a morrer serão eliminadas, serão tiradas fora, para que o homem vive na presença de Deus por todo o sempre, dando glória à sua obra que ele fez, que é o homem à sua imagem. Agora, o homem santificado, o homem que foi perdoado por Deus, santificado, que vai para junto dele, já ultrapassou aquelas dificuldades humanas. Por isso, Deus, ao continuar a interceder por nós, através de Maria e também através do seu Filho Jesus Cristo, quer que nós vivamos uma vida igual a eles, que eles são pessoas santas. Eles são aquela unidade de trindade que é capaz de vir interceder pelo homem, mostrar-nos a sua vontade, também através dos homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, neste dia em que toda a Igreja se alegra com o triunfo de Santa Maria, a Mãe de Deus, chega até Deus por intercessão da Virgem cheia de graça a nossa oração. E com fé dirigimos a nossa oração a Deus, dizendo: Santa Maria, Mãe de Deus, intercedei por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, intercedei por nós. Pela Igreja que nos fez renascer em Cristo, para que tenha a alegria de gerar sempre novos filhos e de que os alcançar o reino eterno, oremos por intercessão da Virgem Maria. Santa Maria, Mãe de Deus,
intercedei por nós. Pelos discípulos de Jesus Cristo, para que sejam fiéis à palavra do Evangelho e desejem com ardor alcançar os bens do céu, oremos por intercessão da Virgem Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, intercedei por nós. Pelos chefes de Estado e seus governantes, para que exerçam o poder como um serviço e não se deixem vencer pelo desânimo, oremos por intercessão da Virgem Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, intercedei por nós. Pelos que sofrem humilhações e passam fome, para que o Senhor os encha de bens, os conforte e lhes dê o desejo da santidade, oremos por intercessão da Virgem Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, intercedei por nós. Por todas as mães, pelos doentes e os sem abrigo, para que encontrem em Cristo a sua esperança, e em Maria Santíssima, a sua advogada, oremos por intercessão da Virgem Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, intercedei por nós. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que Deus nos dê a graça da humildade, a imitação da vida simples da Virgem Mãe, oremos por intercessão da Virgem Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, intercedei por nós. Senhor nosso Deus, dai à Igreja a graça de imitar a Rainha do Céu, que deu ao mundo o vosso Filho unigênito Jesus Cristo, e de entrar um dia na alegria onde ela já se encontra, ornada de ouro mais fino. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Graça admirável foi a graça que me deste. Eu tão pecador e tu, Senhor, tão meu amigo e tão meu Pai. Eu que não sabia onde achar a minha paz. Hoje sou feliz e tenho a paz, e tenho a paz e muito mais. Sei que me perdi quando escutei outras palavras. Todos me diziam que é feliz quem segue sempre o coração. Mas meu coração já me enganou mais de uma vez. Hoje eu quero ouvir o sentimento e a razão, e a razão. Fui tão insensato que escolhi o meu pecado. Eu sabia o certo e o errado, mas teimava em arriscar. Tive o que eu queria, mas perdi a minha paz. Hoje eu me possuo e não desejo nada mais que a tua paz. Te deixei, também deixei de ser pessoa. Fui perdendo a graça e o equilíbrio quando quis viver sem ti. Já nem te buscava e já nem tinha religião. Hoje eu rezo muito e tenho mais, eu tenho a paz.
no coração. Oremos para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor em tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa Igreja. Suba até vós, Senhor, a nossa humilde oferta e a nossa oração, e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, elevada ao céu em corpo e alma, fazer que os nossos corações, inflamados na caridade, se dirijam continuamente para vós. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte. Louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na Assunção da Virgem Santa Maria. Hoje, a Virgem Mãe de Deus foi elevada à glória do céu. Ela é a aurora e a imagem da Igreja triunfante. Ela é sinal de consolação e esperança para o nosso povo peregrino. Vós não quisestes que sofresse a corrupção do túmulo aquele que gerou e deu à luz o amor, o autor da vida, Jesus Cristo, vosso Filho feito homem. Por isso, com os anjos, os arcanjos e os santos, e todos os coros celestes proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vamos usar a oração eucarística número 4. Oração eucarística número 4. Nós vos glorificamos, Pai Santo, porque sois grande, e tudo criastes com sabedoria e amor, formastes o homem à vossa imagem e semelhança, e lhe confiastes o universo, para que, servindo-vos unicamente a vós, seu Criador, exercesse domínio sobre todas as criaturas. E quando por desobediência perdeu a vossa amizade, vós não o abandonaste ao poder da morte. Mas na vossa misericórdia a todos nós vieste socorrer, para que todos aqueles que vos procuram vos encontrem. Repetidas vezes fizeste aliança conosco, e pelos profetas nos formastes a esperança da salvação. De tal modo nos amaste, Pai Santo, que, chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes como Salvador o vosso Filho unigênito, feito homem pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, Jesus Cristo, viveu a nossa condição humana, em tudo igual a nós, excepto no pecado. Anunciou a salvação aos pobres, libertação aos oprimidos e alegria aos que sofrem. E para cumprir o vosso plano salvador, voluntariamente se entregou à morte e com a sua ressurreição destruiu a morte e restaurou a vida. E a fim de vivermos não já para nós mesmos, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou. De vós, Pai,
misericordioso e santo. Enviou aos que nele acreditam o Espírito Santo como primícia dos seus dons, para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. E nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifica estes dons, para que se convertam para nós no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna. E quando chegou a hora em que ia ser glorificado por vós, Pai Santo, tendo-nos amado, nos amou até o fim. E durante a ceia, tomou o pão, e dando graças, o abençoou, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei todos, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, tomou o cálice com vinho, e dando graças, o abençoou, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vem, Senhor Jesus. E celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção, recordamos a morte de Cristo e a sua descida à mansão dos mortos. Proclamamos a sua ressurreição e a ascensão aos céus. Esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças o seu corpo, o sacrifício do vosso agrado e de toda salvação para todo o mundo. Olhai, Senhor, para cá, para esta oblação que preparaste para a vossa igreja, e concedei por vossa bondade a quantos vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, num só Espírito, sejamos em Cristo uma oferenda viva para o louvor da vossa glória. Lembrai-vos agora, Senhor, de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício, o vosso servo, o Papa Leão XIV, nosso bispo cardeal Stephen Bresley, todos os bispos, ministros sagrados, os sacerdotes e todos os ministros sagrados, os fiéis que vos apresentam as suas ofertas agora, os membros desta Assembleia, os membros desta comunidade e todo o vosso povo santo e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz de Cristo, de todos os defuntos cuja fé só vós conheceis. E rezamos por todos nós, as nossas intenções particulares. Rezamos por Maria do Rosário Rodrigues e a sua família, Encarnação da Silva e sua família, Maria de Lourdes Vieira e a sua família, Maria José de Ponte e a sua família, Maria dos Anjos e a sua família, e por todas as pessoas que nos recomendaram as nossas orações, pedimos, Senhor, que lhes concedei a vossa graça e bênção. Rezamos pelos doentes, pelos nossos familiares e amigos, pelos benfeitores da Rádio Veritas e os nossos benfeitores. Imploramos, Senhor, a vossa graça e bênção. Rezamos pelas almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas. Rezamos por todas aquelas pessoas que pediram as nossas orações, para que o Senhor lhes concede
a sua graça e sua bênção. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conheceis. E a todos nós, vossos filhos, concedei, Pai de misericórdia, a graça de alcançarmos a herança do céu, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, os gloriosos mártires e todos os santos, São Domingos, São João Maria Vianney, São Tiago, São Felipe, Santa Bernadette de Lourdes, Santa Josefina Baquita, o Beato Bento d'Assua, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João Batista, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, evangelistas e apóstolos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, arcanjos e os santos anjos da guarda, São Pedro, São Paulo e todos os santos, para que no vosso reino, com a criação inteira, libertada do pecado e da morte, cantemos eternamente a vossa glória, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor e nosso Salvador, que por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. E rezemos confiantes a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai a muita paz em nossos dias, de modo que, ajudado pela vossa misericórdia, vivamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja. E dai-nos a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudemo-nos na paz, no amor de Cristo. Paz 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 de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma só palavra, eu serei salvo. Se algum pobre for lá em casa, vai ganhar aquele pão. Se não falta em minha casa, eu quero que não falte na do meu irmão. Se não falta em minha casa, eu quero que não falte na do meu irmão.
Quem segue o seu caminho tem que ter carinho, tem que ser irmão. Quem não luta contra a fome não tem Deus no coração. Quem não sabe partilhar, não sabe consagrar, nem dar-se em comunhão. Quem não sabe partilhar, não sabe consagrar, nem dar-se em comunhão. Toda vez que chega a hora de trazer a oferta nesta procissão, dentro do meu envelope vai também a prece do meu coração. Ponho nele a minha vida em sinal de gratidão. Aprendi que em toda missa existe um compromisso de libertação. Aprendi que em toda missa existe um compromisso de libertação. Tu que foste conhecido pelo simples gesto de partir o pão, tu que foste oferecido como sacrifício de libertação, eis aqui a minha oferta, dou-te parte do que é meu. Tens-me dado tanta paz que é justo que o que é meu também se torne teu. Tens-me dado tanta paz que é justo que o que é meu também se torne teu. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos alimentaste com o pão da vida eterna, concedei-nos, por intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, elevada ao céu, a graça de chegarmos à glória da ressurreição. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós agradecemos a todas as pessoas que continuam a apoiar a Rádio Veritas de várias maneiras, para que o Senhor nos conceda a sua graça e a sua bênção. E agradecemos em especial a equipa técnica da Rádio Veritas que leva essa mensagem até vós. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Povos da terra, louvai ao Senhor. Anjos e santos, cantai seu louvor. Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Nuvens do espaço, louvai ao Senhor. Estrelas do espaço, cantai seu louvor. Cantai comigo, povos da terra.